Olá, gente! Muito boa noite! Vamos entrando! Ó, não, você não pode falar, tá? Só a mamãe que vai falar aqui na live, tá bem? Temos aqui uma criança que não quis dormir e que talvez participe do iniciozinho da nossa live. Quem for entrando, vai mandando um aviãozinho, chamando as amigas, chamando quem vocês acham que possa se interessar pelo assunto. Olha lá, Antônio, ó, a gente tá ao vivo, ao vivo. Se fizer besteira, vai aparecer lá e todo mundo vai ver. Certo? Promete ficar quietinho? A gente vai falar sobre os assuntos que elas quiserem. Então, o que ela perguntar, a mamãe vai ter que responder. É tipo uma prova. Certo? Então tá. Então, você fica bem quietinho e a mamãe responde. Ó, então, vão mandando um aviãozinho aí, chamando todo mundo, pra todo mundo entrar nessa live, pra ser muito divertida. Eu quero perguntas quentes, perguntas picantes, perguntas difíceis de responder. Eu quero isso, não quero perguntinha básica não, hein? Vamos lá, eu quero prova difícil. Sabe aquela prova de colégio difícil? Prova de vestibular difícil? É isso aí que vocês têm que fazer. Eu já vou começar respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram de tarde. Peraí. Antônio, arruma aqui um pouquinho. Aí encosta aqui com a mamãe. Pronto. Eu vou... Oi, Gustavo. Boa noite. Bem-vindo aqui à nossa live. Peraí, então vamos lá. Vamos ver as perguntas aqui que vocês já mandaram. Gostei desse. Quais são os suplementos básicos que não podem faltar na menopausa? Bora? Quem me ajuda a responder? Suplementos, tá? Não tô falando dos hormônios, não. Suplemento. Número 1, vitamina D, gente. Não tem como, né? Não tem como a gente viver sem suplementar vitamina D. Né? Hoje em dia a gente sabe que a quantidade de sol que a gente pega não é suficiente pra... Não fala não, tá? Filhotinho, não fala não, que eu me distrai. A quantidade de sol que a gente pega não é suficiente para a necessidade diária que a gente precisa de vitamina D. Então, tem que suplementar. Não tem jeito. Um outro suplemento, ômega 3 ou algum antioxidante muito importante. Tipo, resveratrol, cúrcuma, ômega 3, crio. Algum antioxidante potente é fundamental. Então, já falamos vitamina D, um antioxidante super potente. 3, já falou aí, era aluna do Ressignifique. As minhas alunas me enchem de orgulho. Vitamina B12, gente. Vitamina B12, raramente a gente vai estar com níveis normais, sem precisar suplementar. Porque a absorção da vitamina B12 é uma coisa complicada. Depende de muitos fatores. Então, a gente normalmente precisa suplementar. Então, dosem as B12 de vocês e priorizem vocês terem B12 alta. Então, o negócio do laboratório lá diz que normal é tipo de 200 a 900. Vocês acham mesmo que está no mesmo nível de saúde quem tem uma B12 de 200 e quem tem uma B12 de 900? Não. Então, sempre queira sua B12 lá para 700, 800, tá? Puxa para cima. Então, vitamina D, um antioxidante, já falamos alguns tipos. B12, magnésio, né? Outra aluna respondeu magnésio também. Fundamental, importantíssimo. Inclusive, estamos fazendo um vídeo só de magnésio. Porque vocês perguntam muito isso. Ah, o magnésio que é bom para dormir. O magnésio que é bom para atividade física. O magnésio que é bom para constipação. O magnésio que é bom para não sei o quê. Porque realmente tem magnésio bom para tudo, né? E aí, eu tô montando um vídeo pra vocês, uma aula, não é nem um vídeo, é uma aula sobre magnésio que alunas do Ressignifique aguardem. Um vídeo super esperado, uma aula super esperada. Então, magnésio, vamos ver. Vitamina D, magnésio. Acho assim que tipo, não pode viver sem, eu acho que foi, falei todos. Mas aí tem muito mais. Ai, lembrou de uma ótima. K2, claro, K2 não tem como realmente viver sem não, K2 é ótimo. A dose que a gente
toma, assim, em alimentação normal, é muito aquém do que a gente merece viver de B12, de vitamina K2. Então, também adoro suplementar. Filhotinho, mamãe falou que ia trabalhar só um pouquinho, tá? Não chama mamãe, não. Tá bom? Dorme, que é hora de criança dormir. Então, vitamina... É hora de criança dormir, sim, sim, oi, você sabe. Tanto é que seu irmão tá dormindo. Mas deixa eu trabalhar aqui, tá? Não fala mais com a mamãe, não. Então, vitamina K2, ótimo também. Botaria ela na lista das principais. E aí, o que sobra? Por exemplo, zinco tem que suplementar. Vitamina A tem que suplementar. 5-HTP eu adoro suplementar na menopausa. Tem muita coisa boa. Não fica triste, meu amor. Vem cá, fica no braço abraçado com a mamãe. Mas deixa a mamãe trabalhar, tá bom? Não faz isso não, mamãe precisa, mamãe marcou. Eu achava que você ia dormir cedo. Tá bem? Então pronto, não fica triste não. É assim, gente. A quem não conhece, inclusive eu nem me apresentei, pode ter gente nova aqui. Eu me chamo Beatriz Tupinambá, sou médica, ginecologista, especialista em longevidade feminina. Trabalho com as mulheres na menopausa, sou idealizadora do método Ressignifica Menopausa. A gente tem um método super legal, Ressignifica Menopausa, Climatério. E sou mãe de 2 crianças lindas e maravilhosas e moro sozinha com eles. Então, sou eu e eles. Então, se eles não dormirem, e como eu tive um compromisso com vocês, eu não ia deixar de aparecer aqui, tá? É isso, então tenham um pouquinho de paciência comigo aqui. Bora para mais uma pergunta. Já falei muito dessa aqui, vamos falar de outra coisa. Doutor, os hormônios bioidênticos é manipulado em farmácia? Então, pode ser ou não. Existe hormônio bioidêntico vendendo em farmácia normal. Pode ser feito em farmácia de manipulação ou a gente pode comprar na farmácia normal. Quais são os que vendem na farmácia normal? Vocês sempre me perguntam. Por exemplo, Utrogestan é um hormônio bioidêntico, vende na farmácia. Steli é um creme vaginal de hormônio bioidêntico. Ai, meu Deus do céu, olha como a live é muito familiar. Minha mãe já entrando, me dando bronca pra botar o menino na cama. Misericórdia. Steli é bioidêntico, o Utrogestan é bioidêntico. O estrogel é bioidêntico. Estradote é bioidêntico. Tem muito hormônio na farmácia que é bioidêntico, tá? Então, não precisa ser com certeza. Ah, não, detesto farmácia de manipulação. Ou aqui onde eu moro não tem nenhuma farmácia de manipulação confiável. Ok, vende na farmácia. Dá pra você fazer. Vamos lá. Na menopausa é normal ter cistite? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Nada é normal de ruim. O bom, o certo, o que a gente deveria considerar normal é viver bem, tá? A gente tem como viver muito bem a menopausa. Então, a gente não tem que se adaptar a nada que é ruim. Ah, não, é normal ter diminuição do osso, da massa óssea. É normal estar cansada na menopausa. É normal não dormir na menopausa. Não, nada disso é normal. É comum. Infelizmente é comum. A minha luta aqui diária, eu criei um método Ressignifica Menopausa justamente para isso. Para provar por A mais B que a gente pode viver e deve viver bem a menopausa. Então, não é normal. Não, não é. Nada normal. O normal é a gente viver bem, se sentir bem, não ter infecção nenhuma, ter uma imunidade ótima lá em cima, ter disposição. É isso que é normal, tá? Mas, infelizmente, é comum. E por que que acontece? Porque a gente atrofia o canal da uretra por diminuição dos hormônios. E aí, a gente propicia ter muito mais infecção urinária, tá? Então, é comum, mas não é normal. Não se acostume com isso. Vou abrir outra da caixinha aqui, vamos lá.
promestrieno é bioidêntico? Não. Como é que a gente sabe se os hormônios são bioidênticos ou não? Tem o mesmo nome de hormônio que você produz? Alguém na vida produz promestrieno? Não, ninguém produz promestrieno. Então, não é bioidêntico, tá? Os nomes dos hormônios bioidênticos são exatamente o nome dos hormônios. Então, é o estradiol, é a progesterona, é o estriol. Sempre é o mesmo nome do que a gente produz. Não tem mistério nenhum em reconhecer quem é o hormônio bioidêntico. Quais exames devo fazer para uma reposição hormonal? Depende da idade, tá? Não é só dependente se vou fazer reposição hormonal ou não. Mas, basicamente, seria mamografia e ultrassom de mama ou uma ressonância de mama. Densitometria óssea, para saber qual nível que você tá ali, para poder acompanhar perda óssea, o ganho da massa óssea, como é que vai trabalhar em cima disso. Né? Vão ter um marco zero, você vê, começou a reposição hormonal, o osso estava desse jeito, para poder acompanhar. Então, densitometria óssea, mama, ultrassom transvaginal, até para avaliar a espessura do endométrio, avaliar o ovário. Dependendo da idade, colonoscopia também. E pode pedir um ultrassom de abdômen. E aí depende. De exame de sangue, né? Aí os exames de sangue são... A gente tem, inclusive, dentro também do método, uma aula sobre isso, que fala todos os exames que são importantes. Então, tem que fazer marcadores de resposta inflamatória para poder avaliar. Todo o perfil hormonal para poder avaliar. Tem que fazer uma análise criteriosa laboratorial também. Ó, vou parar tudo aqui, não vou nem responder mais da caixinha, porque essa pergunta aqui é bem importante. Ah, ele dormiu, gente. Ai, graças a Deus. Dormiu aqui no meio da luz, mas dormiu. Doutora, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Peraí que tá subindo a pergunta. Fui diagnosticada com câncer de mama em 2019, tipo hormonal. Com 42 anos, após a quimio, entrei bruscamente na menopausa. Hoje também uso tamoxifeno. É possível reduzir os efeitos da menopausa? Claro, claro. Sim, senhora, é possível viver bem. É possível reduzir os efeitos da menopausa, mesmo para quem não usa reposição hormonal. Então... inclusive, é o próximo módulo que será lançado no Ressignifica. A gente está em produção agora. Menopausa pós-câncer de mama. Então, mostrando vários tipos de suplementos que ajudam a diminuir incidência de recidiva, que faz você se sentir bem, que diminui a resposta inflamatória, que... Olha, esse módulo tá assim, lindo demais, lindo de ver. Mas, pois tem. O que a gente pode fazer para isso? Por exemplo, existe, hoje em dia, que já é liberado pela Anvisa, o cannabis medicinal, que é uma coisa, assim, fantástica para quem teve câncer, quem tem história de câncer, porque tem vários estudos mostrando que ele diminui a incidência de câncer, que ele diminui crescimento tumoral. Então, ele é muito legal. E ele, ao mesmo tempo, causa bem-estar, melhora a questão de insônia, melhora a questão de calor, melhora a questão de humor. É muito bom para quem teve história de câncer de mama. E entre vários outros suplementos, tá? Então, não também você, mesmo tendo tido um câncer há tão pouco tempo, é possível e deve viver bem durante a menopausa, tá? Mesmo sem uso de hormônio. O método, uma das partes, um passo só do método é o hormônio. Então, se você faz todos os outros, vou te dizer que são mais de 40 aulas, você faz todos os outros, você tem sua vida de volta mesmo se você não fizer a reposição hormonal. Porque tem gente que não só não pode, como seria o seu caso no momento, como tem gente que não quer. Mesmo assim, essas mulheres que não podem e não querem, têm direito de viver bem durante a menopausa, tá? Então, pode acender uma luz aí, e nem precisa ser nem no final do túnel, acende logo, porque tem como você ficar bem e reduzir esses efeitos. Bora para outra pergunta aqui. Gente, estava com saudade de vocês, estava com saudade das lives.
Juro, adoro. Acho que é a melhor hora. Eu gosto mais de fazer essas lives assim, porque a gente fica interagindo, do que gravar vídeo. Porque o vídeo a gente pega, grava direto pra câmera, né? E é estranho. Com a gente interagindo assim, eu gosto bem mais. Tô procurando aqui uma pergunta, gente. Acho. Como nós, os maridos, podemos ajudar na menopausa das nossas esposas? Fantástica esta pergunta. Tem muita coisa que deve ser feita, muita coisa. Entender sobre o desejo sexual feminino é, assim, importante. Vai te diferenciar de vários homens que não entendem nada, que não sabem nada como que a gente funciona. Acolhimento é muito bom. Então, não julgar, não querer ficar tentando entender e acolher. Isso faz muita diferença na vida da mulher. Mas, para vocês, assim, para os maridos das alunas e outros maridos, talvez, né? A gente está fazendo um mini curso lindo e maravilhoso que vai ser Desejo Sexual Feminino para Homens. Sobre sexualidade feminina. Eu acho que vai ser muito legal. Vocês, esposas, coloquem os homens para assistir, porque eu vou falar tudo que vocês às vezes não têm nem coragem de falar. Eu vou falar para eles tintim por tintim. Vou explicar tudo. E aí eu acho que pode ser uma reviravolta na relação de vocês. Esse também é outro projeto aí para 2021 ainda, que já está inteiro no papel. Agora só falta ele sair do papel, mas já está tudo planejado. Vamos lá. Nossa Senhora, tem muita pergunta aqui. Virgem Santíssima. Aí outro. Meu esposo não entende nada. Parabéns para esse marido. Ah, você tá linda com esse corte de cabelo. Eu também adorei, gente. Adorei esse corte de cabelo. Super prático. Ih, gente, todo mundo dando parabéns aqui pro Versiane. O Versiane, você arrasou aqui, hein? Será que a sua esposa tá aqui assistindo a live também? Quanto tempo demora para fazer efeitos hormônios bioidênticos? Quanto tempo demora para fazer efeitos hormônios bioidênticos? Depende. É aquele negócio da Marisa, de mulher para mulher, tá? Tem gente que no primeiro mês, que mudança, nasci de novo, sou outra pessoa, não sei o quê. E tem gente que não sente a menor diferença, tá? Quanto pior você estiver se sentindo na menopausa, mais rápido é o efeito até do tratamento. Mas tem gente, isso varia também, sabe por quê? Por dois motivos. Motivo número 1, depende da quantidade de receptor que você tem. Então, se você tem pouco receptor, aqueles receptores já passam muito tempo que você já está na menopausa, poucos receptores, difícil você produzir efeito. Isso é um motivo. Então, as pessoas vão levando mais tempo até o carro pegar, né? E o outro motivo é quando a gente está muito inflamada, quando a gente acha que o hormônio sozinho vai fazer milagre, o que acontece? Ele não faz milagre nenhum. O que foi, meu Deus? Engasgou? Passou? Pronto. É a história do milagre da receita, né? A pessoa acha que vai pegar aquela receita, vai comprar aquele hormônio e vai ter a vida de volta. Que quando o receptor tá todo inflamado, quando a gente não muda, quando a gente não aplica todo o método, não há litros de hormônio que faça a pessoa ter melhora do sintoma. Então, uma receita sozinha não produz melhora, tá? Quando a gente aplica o método inteiro, quando a gente faz toda a mudança,
Quando a gente faz toda também suplementação além dos hormônios, aí sim a gente consegue ter o benefício muito mais rápido, porque a gente desinflama os hormônios, os receptores se abrem, deixam de estar ali inflamados sem conseguir fazer seu efeito, e a ação é muito melhor. Certo? Vamos lá. Para outra. Deixa eu botar ele aqui do lado na caminha. Peraí. Só um segundo, gente. Vou botar aqui do lado mesmo. Pronto. Olha a outra aqui, ó. Sou aluna, tirei os alimentos inflamatórios e já perdi 2 quilos. Que lindo, meu Deus. Adorei. Vamos lá. Tem 6 anos da menopausa e não fiz reposição. Ainda tenho como repor? Isso é a pergunta, assim, batata. Todo mundo me pergunta isso. Idade limite para começar a repor, né? É padronizado. Hoje em dia se acha que é 10 anos. Então, deu 10 anos quando você está na menopausa, por uma questão de diminuição de receptor, você não teria mais ação dos hormônios bioidênticos. Então, a partir de 10 anos, cancela. Agora tem uns estudos aí que tem mostrado que com o uso regular, constante daquele hormônio, mesmo depois de 10 anos, esses receptores voltam a ser apresentados, eles voltam a aparecer. E aí, você passa a ter o efeito. Então, essas mulheres teriam um efeito muito mais, com uso muito mais a longo prazo. Não vai ser uma coisa assim, vai usar 1 mês, 2 meses, 3 meses e vai ter efeito. Não. Porque você precisa realmente que a célula entenda. Ih, tá passando hormônio bom aqui, tá passando um hormônio aqui. E vamos usar esse hormônio. E aí ela vai e apresenta esse receptor e aí o hormônio passa a ter efeito, né? Porque não existe efeito de um hormônio sem o receptor. É muito legal essa história de receptor e o próprio hormônio em si, porque eles são, assim, um complemento do outro. O hormônio não faz ação sem se ligar no receptor. E o receptor sozinho nunca vai fazer ação perfeita se ele não se ligar com a perfeição do hormônio. Então, é chave e fechadura. Então, se eu ponho aqui um hormônio mais ou menos, um remédio de hormônio, uma substância que não tem as mesmas características isomoleculares do hormônio, quando ele se ligar aqui, ele não produz o efeito que o hormônio produziria. Então, tem que ser uma coisa exatamente idêntica. Isso que é interessante, né? Hoje, deu um bafafá danado o post que foi publicado na minha rede sobre os fitoterápicos. Os fitoterápicos é isso, eles se ligam no receptor do estrogênio, do estradiol, mas eles não são estradiol, sinto dizer a vocês. Que as pessoas ficam achando, vou usar fitoterápico, não tem problema nenhum, não sei o quê. Ele não funciona como um hormônio bioidêntico. Ele se liga no mesmo receptor, mas ele não é bioidêntico. Então, ele não produz a mesma resposta. Ele produz uma resposta diferente. E é óbvio que se você tem uma resposta diferente da resposta fisiológica, da resposta que Deus inventou para aquele receptor, a resposta é ruim, né? Pensem. A gente foi feito muito perfeito. Então, quando a gente não tem a resposta perfeita, não é boa. Então, os fitoterápicos, gente, na verdade, fitoterápico é remédio. É remédio. Veio da planta, ok, é remédio. Até, inclusive, os hormônios bioidênticos vieram de planta. Não é essa a questão, não é nenhum preconceito contra coisas que vieram de planta. Mas a gente conseguiu fazer em laboratório, a gente não, né? Os biólogos, os bioquímicos, um jeito que essa molécula tivesse a mesma característica fisiológica do hormônio que a gente produz. Veio a partir da planta? Veio. É até sintético? É sintético, ele é produzido no laboratório. Os hormônios bioidênticos não são extraídos de ninguém. Eles são produzidos no laboratório. Mas isso não importa. O que importa é, quando ele entra no nosso corpo, o receptor dele não sabe se ele é o hormônio, o que a gente produz, ou se foi o hormônio que você comprou e passou na pele. Então é isso que importa, tá?
É ser idêntico para o receptor, ter a mesma ação. Não sei nem mais porque eu tava nessa história aí. Por quê? Ah, porque quanto tempo que leva que você pode começar a usar um hormônio... Não, não foi nem isso. Ah, não sei mais qual era a pergunta, não. Como saber se a dosagem está ideal? Olha só, o legal da reposição hormonal, isso aí seria até a resposta, sei lá, para médico, né? Mas o legal da modulação hormonal é você começar sempre com o mínimo possível. O mínimo possível que é capaz de estar numa fórmula para você passar para a pessoa. Se aquela pessoa sentiu uma melhora, ela está ótima, resolveu os problemas, junto com aplicando todo o resto do método, gente. Porque não adianta também, pensem bem, eu dou a dose mínima, ela não faz nada mais, ela só faz aquilo, ela acreditou que o hormônio, que a receita seria milagrosa, coisa que não é. É o erro, se bobear, erro número 1 de vocês isso, achar que um remédio vai ser milagroso e vai resolver todos os problemas, não vão. Mas tudo bem, aí essa paciente aí achou que ia resolver todos os problemas com a fórmula. Aí você vai lá e passa a dose mínima. O que acontece? Não tem efeito nenhum. Aí ela volta. Aí você ajusta a dose. Você aumenta. Não tem efeito nenhum. Aí, muitas vezes, ela para até de acreditar. Fala assim, ah, não. Posição bioidêntica não serve pra mim. Ah, não. Eu não dou com esses hormônios, não. Ah, não sei o quê. Super comum isso acontecer com quem não tá fechado mesmo no tratamento da menopausa. O tratamento da menopausa não é bobeira. Precisa, assim, de um empenho, né? De uma energia, de você querer mudar, de você querer transformar, de você querer ressignificar. Você precisa disso. Você precisa estar lá junto com o seu tratamento. Não adianta só o médico, tá? Você tem que estar junto. Então, aí a pessoa voltou. Aí você aumentou a dose. Aí não resolveu. Aí você aumenta a dose. Aí não resolveu. Aí daqui a pouco ela tá tendo efeito colateral. Você passou, por exemplo, testosterona na dose mínima, que poderia ter dado um resultado ótimo. Aí você tem que aumentar, você tem que aumentar, você tem que aumentar, porque ela não tem nem receptor, tá tudo inflamado, tá tudo sem fazer efeito nenhum. Daqui a pouco ela tá o quê? Com voz grossa, com o clitóris aumentando, e o efeito bom da testosterona ela nem teve, porque não foi capaz de aproveitar. Então, você deve sempre começar com a dose mínima, mais todo o restante do tratamento. A aplicação de todo o método Ressignifique. Aí, sim, aí uma dose pequena é capaz de fazer a transformação. Sem contar que ainda economiza no bolso. Quanto menor a dose, menor o gasto. Então, não conseguiu, apliquei todo o método, tô ótimo, não sei o que, nananã, mas ainda faltou um detalhe ali. Você aumenta mais um pouquinho. E é legal a gente quantificar esses detalhes, né? Por exemplo, eu comentei isso com as alunas. Entrei aqui no método Ressignifique, eu tenho 15 calores por dia. Aí, passou 3 meses, eu tenho 1 calor por dia. Uma onda de calor. É legal quando você quantifica. Porque, não, ela tá tendo só uma onda de calor por dia, ela tinha 15. Então, o que você tem que aumentar a dose é muito pequeno. O ajuste que você tem que fazer ainda na alimentação é muito pequeno. O ajuste que você tem que fazer na atividade física, entendeu? Aquela pessoa quase, não, eu tinha 15, eu tenho 10. Pô, não melhorou quase nada. Então, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar assado, vamos cortar isso da alimentação. Então, as coisas têm que ser conversadas. Não tem como saber se tá na dose certa ou não. É feeling, entendeu? É feeling, é experiência. É consulta médica, é conversa. É isso. Não tem protocolo para menopausa. Se bobear, até tem esses protocolos de ativas da vida, supreles da vida, porque tem uma dose única para todo mundo. Mas protocolo que dê efeito, que dê resultado, que seja individual, isso não existe. Isso é conversa, isso é experiência, tá? Vamos lá, vamos mais pergunta aqui. Cadê? Essa aqui, ela deve estar me seguindo hoje só. Como posso ter alívio dos sintomas da menopausa? Não aguento mais. Bem-vinda. Você está no local certo, na hora certa.
e se prepare para ressignificar. Não tem como não aguentar mais a menopausa, gente. Menopausa é para ser a melhor fase da sua vida, ok? Alunas, confirmem aí se tem alguém, se ainda tem aluna aí, no início tinha. Menopausa é para ser a melhor fase da sua vida. Então você chegou no local certo, tá? O que você tem que fazer para se livrar dos sintomas da menopausa é aplicar o método que eu criei, que é o método Ressignifique a Menopausa. Então é quase um guia, um passo a passo, um Waze para você ter a sua vida de volta, mesmo estando na menopausa, para se reconhecer, para se reencontrar, ok? As alunas, todo mundo, ó, exatamente, melhor pause, alunas aqui, ai, amo vocês, gente, eu amo as minhas alunas, sério mesmo. A gente, inclusive, tem uma comunidade, né, das alunas, e é super legal, que delícia, ver uma aluna interagindo com a outra, uma ajudando a outra. E a outra aqui, ó, menopausa não é de Deus. É sim, menina, é sim, fala essas coisas não, é muito de Deus, sim. Aí, tem muita aluna minha, ó, aluna, método ótimo. Eu sou aluna, outro sexo já tá bem melhor. Ah, gente, ó, pra vocês, ó, vamos aproveitar até e tirar uma foto. Tirem a foto, me marquem se vocês estiverem gostando da live, que eu compartilho lá nos stories. Mas tem muita aluna aqui, gente. Nós temos 226 pessoas, se bobear tem 226 alunas aqui. Que delícia. Que legal, gente. Que legal. Tô até me distraindo aqui de vendo tantas alunas. Sou aluna, tô adorando. Sou aluna. Ai, que lindo. Vamos lá, vou ver outra pergunta aqui. Ó, perguntinhas polêmicas que eu falei que eu gostava de responder. Pergunta quente, pergunta polêmica. Quem está no menopausa é necessário usar cálcio? A resposta é não. Não é necessário usar cálcio. Assim, geralmente não é necessário. Tipo, mas, tanto é que não entrou nem na minha lista de suplementos, que eu comecei a live, a primeira pergunta foi o que você suplementa na menopausa, né? Nem estava lá. Cálcio raramente precisa de suplementação. O problema é o cálcio está indo para o lugar errado em quem não está fazendo o tratamento da menopausa. A gente precisa de várias coisas para o cálcio ir para o osso. E ao invés dele ir formar placa de ateroma, calcificar as artérias, formar cálculo renal. Para o cálcio não ir para o lugar errado, a gente precisa de vários fatores para ele ser direcionado para o osso. Fator número 1, vamos falar sobre isso? Não é nem essa pergunta, mas vamos entrar aí fundo nessa pergunta. Fator número 1 que você precisa para o cálcio entrar no osso. Alunas sabem também. Vitamina D. Vitamina D faz o cálcio ir para o osso. Número 1. Número 2, hormônio. Estradiol, progesterona, testosterona, os 3 agem. Por quê? Porque a célula que produz osso, ela precisa de hormônio para ser estimulada, para produzir esse osso. Contra a célula que meio que reabsorve o osso, come o osso, ela não precisa. Ela funciona tudo bem, mesmo sem hormônio. Então, o que acontece? A gente tem essa desregulação na menopausa. A célula que come o osso continua nativa e a célula que produz o osso está parada. Então, você precisa, já falei 4 coisas, né? Vitamina D, estradiol, progesterona e testosterona. Ótimo. Só que só isso também não adianta. Porque se você tem tudo isso aqui, mas você tá deitada na cama o dia inteiro, não vai pro osso. Não vai. Então, a gente tem o músculo, fica grudado aqui. O meu braço, por exemplo, meu braço é o osso. Aí o músculo tá grudado aqui, né? Quando a gente contrai o músculo, olha aqui o tendão que tá grudado aqui. Quando a gente contrai o músculo, ele faz assim, ó. Ó. Esse puxadinho que ele faz aqui no osso, essa tração que faz com que seja desencadeado o processo de remodelação óssea. De reabsorver e de fazer. Reabsorver e construir osso. Então, sem essa tração, não.
Então, você pode ter vitamina D, você pode estar cheio de estradiol, cheio de progesterona. Se você estiver deitada na cama, não produz. E o melhor exercício que faz mais tração é a musculação. Então, e outros minerais. Você precisa de magnésio, você precisa de vitamina K2, você precisa de zinco, você precisa de selênio, você precisa de um monte de coisa, tá? E aí, e cálcio não é uma coisa que você precisa tomar, porque cálcio a gente encontra em tudo quanto é lugar que a gente come. Toda comida tem cálcio. Não é um mineral que tá em falta, tá? Então, a gente consegue o cálcio tá lá normal na nossa corrente sanguínea, geralmente. Só que ele não tá indo pro local certo por causa de falta de todos esses fatores que eu falei. Ok? Gostaram dessa resposta aí completíssima? Vamos para outra. Cadê? Vou abrir uma outra pergunta aqui. Vamos procurar. Outra pergunta muito boa. Quanto tempo preciso cuidar da menopausa? O resto da vida? Sim, o resto da vida. Por quê? Porque é o resto da vida. Né? Quando a gente entra na menopausa, o que é a menopausa? É a parada da produção de 2 hormônios sexuais, o estradiol e a progesterona. Né? Todos os outros hormônios continuam sendo produzidos, mas esses 2 não. Então, e nunca mais eles vão voltar a ser produzidos. Pode-se viver sem eles? Pode, né? Não é a mil maravilhas do mundo viver sem o estradiol e a progesterona? Não, é muito melhor se tivesse. Se você pudesse suplementar. Mas não pode, tem toda uma estrutura que você pode fazer para resolver essa questão. A questão é, se deixar para lá, não vou cuidar da menopausa, não vou tratar, não vou fazer nada, deixa, é natural, né? É natural, acontece com todas as mulheres. O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai envelhecer muito mais rápido, você vai envelhecer com muito mais doença, né? Você vai piorar a sua qualidade de vida durante o seu processo de envelhecimento. É essa a questão. A escolha é essa. Eu quero envelhecer bem ou eu quero envelhecer mal? Não que vai ser 100% nos 2 casos. Não, tem gente que faz reposição, tem gente que faz tratamento, tem gente que vive direito, faz atividade física, se alimenta bem, e mesmo assim, às vezes tem alguma doença. E tem gente que não faz nada, e Deus protege tanto que não tem nada, não tem problema nenhum. Os 2 extremos existem. Mas, se você pensar em questão de incidência, né, de aumentar ou diminuir a chance, se você trata a sua menopausa, a sua chance de ter uma velhice muito mais saudável, muito mais com jovialidade, é 1000 vezes maior. E se você deixar pra lá, a chance de você ter uma velhice cheia de complicações é muito maior também. Certo? Ai, ai. Peraí que meu celular avisou que tem 15% de bateria. Vou botar aqui esse carregador aqui junto. Ai, vou ter que ficar segurando esse negócio. Pronto. Vamos ver aqui mais pergunta. É possível retardar a menopausa? Besteira. Oi, voltei. Voltei. Se é possível retardar a menopausa? Sim. Olha só, tem várias coisas que a gente faz para acelerar e para retardar a menopausa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não dorme bem, né, que troca o dia pela noite, que vai dormir só de madrugada, é uma pessoa que está acelerando a chegada da menopausa. Dormir é essencial para a menopausa, para você evitar. Inclusive, o processo de menopausa vem todo dessa parte. Começa lá, na questão do déficit de melatonina. Então, quem ainda não entrou na menopausa, preste muita atenção na noite de sono, tá? Se alimentar bem é outra coisa fundamental, porque o intestino é o nosso, assim, maior produtor hormonal do nosso corpo. Se vocês somassem todo mundo separado, ele sozinho produz muito hormônio. E aí, quando a gente começa a ter déficit de outros hormônios, por efeito dominó, a chegada da menopausa é mais rápida. Então, pessoas que se cuidam, pessoas que se alimentam bem, pessoas que têm um intestino funcionando, que não tem desbiose, pessoa que dorme bem, essa posterga a chegada da menopausa,
tá? Tem várias coisas pra gente fazer. Eu ficaria aqui umas 10 lives só pra falar sobre isso. Mas é possível sim. Vamos lá, mais pergunta. A aluna aqui, a minha, vai retardar. Mas já tá retardando, né? Você tá com quantos anos mesmo? Não posso fazer reposição hormonal. O que posso fazer? Mônica, no início dessa live aqui eu tava falando sobre isso. Quando a gente acabar a live, depois você vê o iniciozinho, porque a live vai ficar gravada. E essa sua pergunta aí foi respondida, tá? É importante que você ouça lá depois, então. Como saber se entrei na menopausa sem útero, já que não tem mais menstruação? Sintoma, super importante, se você for uma pessoa que é sensível aos sintomas, a perceber a mudança do seu corpo, a perceber a mudança do seu comportamento, você sabe quando você entrou na menopausa. Um outro jeito é dosando seus hormônios, né? Dose FSH, dose LH, dose estradiol, e aí você vai saber também. Vamos ver mais pergunta da caixinha. Ó, outra aqui, ó. Nativa Pro, eu tomo. Já ouvi sobre outras opções, mas não encontro médico. Gente, sai dessa. Uma vez me perguntaram se prefere hormônio sintético ou não fazer nada. A resposta continua sendo a mesma. Não fazer nada. É melhor que você não tome do que você tome Nativa Pro. Desculpa, mas pior que é mesmo. Tá? Tem muita coisa pra você fazer, que você tem qualidade de vida sem usar nenhum hormônio. Você tem sua vida de volta, você se sente bem, você tem muita coisa pra ser feito. Mas usando Nativa Pro, misericórdia. Não dá não. Estradiol e progesterona altos acima do limite do laboratório. Devo me preocupar? Não sei, depende. Sem você repor nada e estando na menopausa? Se é isso, a resposta é sim. Tem que fazer os exames, tem que fazer ultrassom, tem que ver o que é isso, da onde que está sendo produzido estradiol e progesterona. Se eles estão altos e você está repondo, tem que diminuir a dose. Não sei, muito vagas as perguntas de vocês. É possível controlar os fogachos? Óbvio que é possível. Fogacho, inclusive, é um dos mais fáceis de controlar. De se eliminar, de ficar livre. Ninguém precisa ter fogacho, não. Tá doida? Vitamina D pode causar dor na cabeça? Não. Não. Tadinha da vitamina D, não fala isso com ela, não. Solicitei bioidêntico que me receitou Tibolon, né? Aquele negócio. Aquela música, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Pelo amor de Deus. Solicitei bioidêntico que me receitou Tibolon, ninguém merece. Fazendo reposição hormonal, essa gordura abdominal melhora? Tem essa pergunta e já tinha visto uma aqui, ó. Tá muito engraçada, parecida com isso aí. Quer ver? Ai, cadê? Ah, não achei, mas eu achei muito engraçado o que ela falou. Que ela falou assim, ai, a gente fica tão feia na menopausa, tem como melhorar? Ah, achei, ó. Depois de repor os hormônios, é possível ficar mais bonita, pois a menopausa deixa a mulher tão feia. Meu Deus do céu, gente. Vamos lá, vamos desconstruir isso aí. Primeiro, ninguém fica feio na menopausa. Não, não.
Você tá mais experiente, você tá mais madura, você tá mais dona de si, você tá mais feliz, você tá mais completa, você sabe o que quer, você tá realizada. Ninguém fica feio assim, ninguém fica feio quando tem brilho no olhar, gente. Não, isso aí não é uma verdade, para início de conversa. Segundo, o que pode ser que esteja estranhando. Quando cai o nosso estradiol, gente, o estradiol eu também acabei de liberar um vídeo falando sobre o estradiol, né? Eu sou apaixonada pelo estradiol. Quando cai o estradiol, o que que acontece? É o hormônio feminino. É ele que dá as características femininas da mulher. É ele que faz a gente ter curva. É ele que faz o formato de pera da mulher. Então faz a cintura fina com o quadril mais largo, com a perna mais grossa. É o estradiol, né? Então sinto lhe dizer que quando o estradiol zera, o nosso corpo vai ficando cada vez mais masculino. Então a gente vai perdendo bumbum, vai perdendo coxa e vai ganhando barriga. Então vai ficando aquela coisa mais reta, com aquela perna fina e barriga maior, né? Isso é a falta do estradiol, tá? E para vocês verem quanto o estradiol é realmente cardioprotetor, quando a gente ganha circunferência abdominal, a gente aumenta o quê? Nosso risco cardiovascular. Qualquer um sabe disso, né? A gente tem medidas para fazer na nossa barriga. Quanto menor for a nossa barriga, menor é o risco cardiovascular. Porque essa gordura de depósito aqui no abdômen é uma gordura super inflamatória. Não é uma gordurazinha boa, a gordura que a gente chama de gordura marrom, que é a gordura do bebê, que é do bebê gordinho. Não, não é isso. Gordura em volta da barriga de pessoas mais velhas é a gordura ruim, é a gordura altamente inflamatória. Então, o estradiol, ele é um hormônio super cardioprotetor. Não tem como falar o contrário dele. Então, o estradiol é cardioprotetor, a gente perde isso, então a gente vai perdendo nossas características femininas, ganhando características masculinas e a barriga vai aumentando. Quando a gente repõe o estradiol, quando a gente repõe o estradiol, essas características começam a voltar assim. Você passa a ter você passa a ter essa tendência de voltar a queimar a gordura abdominal e ganhar gordura, e ganhar mais massa. E a gordura também, ela vai para a região certa, né? Você ganha mais bumbum e diminui barriga. Então é muito legal. Ai, ai. Gente, tô com medo de acabar a bateria aqui. Tô com essa questão aqui da bateria. Oremos. Oremos pra bateria não acabar antes de eu terminar a live e antes de eu salvar a live, tá? Orem aí comigo, por favor. Tá dizendo que eu tenho 12%. Cadê? Fazer abdominoplastia ajuda? Vocês vão tudo para a parte mais fácil, né, gente? Não, não, porque você vai tirar e vai continuar, né? A gente tem que tratar a causa. O que tá causando isso? Climatério sem reposição pode causar arritmia cardíaca? Pode. Por que pode? Porque eu já falei, gente, uma menopausa aqui eu não posso ficar na frente do pessoal do Facebook. A menopausa é diferente de uma mulher para outra. Por quê? Porque depende de quanto que você tem de receptor naquele determinado órgão. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muito mais receptor no cérebro pro meu estradiol. Quem me acompanha nas redes sociais teve vídeo também sobre isso essa semana. Então, se eu tenho muito mais receptor para estradiol no meu cérebro, quando eu entrar na menopausa, o meu estradiol cair, o que eu vou ter? Muito mais alteração de humor, vou ter muito mais alteração de memória, vou ter esse tipo de coisa, né? Tendência maior a ter Alzheimer, alguma coisa assim, se eu tiver mais receptor para estradiol na minha cabeça. Se eu tenho muito mais no coração, no sistema cardiovascular, eu vou ter muito mais questão de hipertensão, arritmia, toda essa questão. Vai me influenciar. Então, se eu tenho muito mais receptor, por exemplo, nem sei, na pele, a minha pele vai cair muito mais rápido, eu vou sentir muito mais ruga, muito mais, um envelhecimento na pele muito maior. Então, cada menopausa é individual. Então, e age em tudo quanto é lugar. Porque a gente tem receptor para hormônio não só na parte sexual,
Não sei nem por que ele se chama hormônio sexual. A gente tem receptor para eles no corpo todo. É uma loucura. É uma loucura tão grande que eu não entendo como que alguém consegue falar que é normal viver na menopausa. Sem fazer tratamento, sem fazer nada. Porque influencia todo o nosso corpo. O olho influencia? Influencia. A boca influencia? Influencia. O dente. Vocês sabiam que tem mais queda dentária? Quando a gente entra na menopausa, a gente perde muito mais dente? E quem repõe não perde? Influencia em tudo. Por quê? Porque tem receptor em tudo. Então o hormônio não tem só ação sexual. Tá aí a importância da gente tratar a menopausa. Tá aí a importância da gente valorizar a questão da menopausa. Não achar que é natural. Era natural porque a gente vivia até os 50 anos, gente. Então você não tinha que viver na menopausa. A pessoa entrava na menopausa e morria. Ok. Ninguém tem que tratar a menopausa se você vai morrer com 50. Mas se você vai morrer com 100, não tem como não tratar. Tá? Ó, então eu vou encerrando por aqui. A nossa live foi maravilhosa. Eu amei conversar com vocês. Vamos tentar marcar. Eu vou passar a fazer live toda semana direitinho. Tô sendo cobrada pela Ingrid aqui da gente estar sempre, toda semana com esse encontro marcado aqui com vocês. Eu vou tentar dar conta disso. Tá bom? E compartilhe então, tá? Não sei se vocês já deram o print, se não deram, dê agora. E depois também mandem temas para próximas lives que vocês quiserem ouvir, pra gente não ficar mais de pergunta e resposta. Outro dia eu venho uma live só para falar de um assunto em particular. Ok? Tá todo mundo falando que quer ser aluna, quer ser aluna, quer ser aluna. Ainda não temos a data provável da próxima turma. Mas assim que tiver, a gente vai avisar. E quem quer, já deixa o seu nome na lista. Ali no link da minha página, tem um link, você clicando naquele link, você tem lá, ressignifica a menopausa. Aí você deixa seu nome na lista de espera. Tá bem? Então, um beijo grande. Uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau.